Bom, galera, então vamos lá, dando continuidade ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre isso daqui, ó, concordância nominal, os casos particulares, beleza? Então eu quero trazer para vocês o slide continuando o nosso assunto de concordância nominal. Vamos lá então, vou pegar aqui o slide, já está pronto aqui para vocês. Deixe-me apresentar, fazer aqui a apresentação do slide. Então, os casos particulares que nós vamos estudar são alguns casos que fogem àquela situação que a gente viu lá na aula 1, né, no vídeo passado, né, onde a gente estudou a regra geral e algumas regras de concordância nominal. Nesse caso aqui, são os casos bem particulares. Esse daqui, na verdade, já se encaixou lá, né? Já está um pouco trabalhado lá. Diz o seguinte, ó, no caso das expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Aqui eu tenho o verbo ser, né, o verbo ser mais um adjetivo. Então, quando eu tenho expressões desse tipo, o verbo ser mais adjetivo, o que acontece com o adjetivo? É isso que a gente vai observar. O que acontece no adjetivo? Ó, essas expressões formadas pelo verbo mais um adjetivo ficam invariáveis se o substantivo a que se refere possui sentido genérico. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Ele tem o sentido genérico quando ele não, antes do substantivo não tem nenhum determinante. Por exemplo, aqui, ó, vamos aqui aos casos. Aqui eu digo é proibido. Qual é o substantivo aqui? É entrada, né? Entrada de crianças. Entrada de crianças aqui. Entrada, né? Especificamente entrada. Entrada aqui é o meu substantivo, que está sendo usada no sentido genérico. Quando é que eu digo que o substantivo está no sentido genérico? Quando ele não é modificado nem por um artigo, nem por um pronome, nem por um numeral, aqui nada que vem aqui antes dele para modificá-lo. Então está sendo usado aqui no sentido amplo, no sentido genérico. Aí o adjetivo aqui, ó, fica no masculino singular. Ele não flexiona o adjetivo. Eles ficam invariáveis aqui, ó, ficam invariáveis se o substantivo a que se refere possui sentido genérico. Aqui entrada está no sentido genérico. Então é proibido entrada de crianças. Ah, bom. E se eu tivesse colocado um azinho aqui antes, né? Aí sim modificaria. É proibida a entrada, porque se eu coloco um azinho antes de entrada, que é o meu substantivo, aí o adjetivo vai concordar com esse azinho aqui, ó. Digamos que a frase fosse proibida. Para ficar proibida, eu tenho que botar o a aqui, ó. A entrada. É proibida a entrada de crianças. É proibida a entrada de animais. Porque quando eu tiro esse azinho aqui, a palavra entrada, que é o substantivo, fica no sentido genérico. Por isso o adjetivo aqui, ó, não flexiona, ele fica no singular masculino. Beleza? Beleza, né? Então vamos lá, prosseguindo aqui, ó. Em certos momentos, ó, é necessário atenção. Substantivo aqui, ó, atenção. Atenção é o meu substantivo que está aqui no sentido genérico. Por quê? Porque não tem nenhum determinante. É necessário, ó, ficou no singular masculino. Se aqui eu tivesse colocado um azinho antes de atenção, seria é necessária a atenção. Em certos momentos é necessária a atenção, certo? É necessária a atenção. Beleza. Se fosse esta, é necessária esta atenção. Ah, tá. Então, se eu colocar um determinante aqui acompanhando o substantivo, o adjetivo da expressão, ó, verbo ser mais adjetivo, vai mudar. Quando a gente estudou, quando a gente viu lá no outro vídeo sobre orações subordinadas substantivas subjetivas, a gente aprende que depois de expressões desse tipo aqui, né, quando tem uma oração aqui, ela é subordinada substantiva subjetiva. Só para fazer um linkzinho aqui com a coisa anterior. Olha aqui, ó, com a expressão é bom. No verão, melancia é bom. Ó, veja bem, substantivo melancia aqui é o substantivo, não tem nenhum determinante antes dele. Então, como não tem nenhum determinante, a expressão, o substantivo, o adjetivo bom ficou invariável.
No verão, melancia é bom. Se eu tivesse colocado um artigozinho antes de melancia, o adjetivo teria concordado com esse artigo, teria ficado: no verão a melancia é boa, né? Deixa eu botar aqui, ó, a melancia, aí sim, aí iria ficar é boa, certo? Porque iria concordar com esse a aqui, ó, modificou. Mas como não tem esse aqui no nosso exemplo, ele fica no masculino singular, bom. Mesma coisa aqui, ó, cidadania é o substantivo que está no sentido genérico. O adjetivo preciso ficou, ó, no singular masculino. É preciso cidadania. Se botasse o azinho aqui, é precisa a cidadania. Ficaria esquisita, né? A frase. Aqui, ó, não é permitido o quê? Saída pelas portas laterais. Saída é o substantivo. Está no sentido genérico. Então ficou permitido. Não é permitido saída. Se fosse a saída, seria não é permitida a saída pelas portas laterais. Que coisa, né? Beleza, não esqueça essas regras, que elas são fundamentais aí para algumas provas que vocês vão fazer. Isso daqui, galera, eu não digo que cai em prova não, isso aqui despenca em provas de concurso. Aqui é a letra B, ó, a regra B. Quando o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigos, pronomes ou adjetivo, tanto o verbo como o adjetivo concordam com ele. Aqui no caso aqui, ó, é proibida, no caso lá, né? Quando aqui diz o seguinte: a entrada de crianças. É proibida o que? A entrada. Veja bem, eu já comentei. A entrada de crianças. Isso daqui é o substantivo, é o sujeito, né? Daqui. Então, entrada está determinado pelo artigo a. Então vai ficar: é proibida a entrada de crianças. Esta salada é ótima. Se tirasse o esta daqui, ficaria salada é ótimo, mas como eu digo, esta salada, eu determinei o substantivo salada pelo uso do esta. Aí o adjetivo vai concordar. Não vai ficar esta salada é ótima, esta salada é ótima. Ó, a educação é necessária. Sem o azinho ficaria educação é necessário. Com esse a educação é necessária. São precisas várias medidas na educação, ó. Medidas na educação. Se no caso aqui não tivesse aqui o várias, né? Se não tivesse o várias aqui, se fosse só assim, medidas seria é preciso medidas na educação. Se tirar o várias aqui, que é o determinante, aqui vai ficar no singular masculino. É preciso medidas na educação. Aí botou várias, são precisas várias medidas na educação. Beleza. Bom, então vamos ver agora aqui alguns casos que envolvem essas palavras: anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Essas palavras aqui também que costumam causar confusão. Essas palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere. E principalmente a gente vai observar aqui o caso do obrigado, porque muita gente usa essa palavra de maneira errada. Vamos ver aqui. No caso aqui, ó, anexo, anexa, né? Trouxe de lá para cá. É a mesma coisa que está lá no finalzinho. Veja bem aqui os exemplos. Olha só. Essas palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a quem se refere. No caso aqui, anexas. A palavra anexo, ó, tá? Anexas está se referindo a quem? A documentações. Seguem anexas às documentações. Agora, muito cuidado, se eu usa a expressão em anexo não muda. Em anexo, não vai flexionar. Se eu digo assim, ó, anexo às documentações, não muda. Anexo os documentos. Agora, quando eu não uso esse em, só a palavra anexa, ele concorda normalmente com o nome ao qual ele se refere. Ó. Seguem anexas às documentações. Se fossem os documentos, seguem anexos os documentos requeridos. Beleza? Aqui, ó, a menina agradeceu. Muito obrigada. Ó, veja bem, aqui é um erro muito comum as meninas dizerem obrigado. Mas isso aqui é um adjetivo, galera. É um adjetivo. Se é um homem que fala, se é um menino falando, ele vai dizer obrigado, muito obrigado. Se é uma menina falando, tem que concordar com o gênero, muito obrigada, beleza?
Então concorda aqui com a menina, ela que falou, é obrigada. Ó, muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós mesmas faremos isso. Obrigadas porque foram várias, então concorda em gênero. É muito estranho, né? Obrigadas, né? Mas o gramaticalmente correto seria isso, quando é várias pessoas falando, obrigadas. Mulheres, né? Obrigados, disse os homens. A gente não vai encontrar isso aí assim no dia a dia, só no texto literário, olha lá. Aqui, ó, seguem inclusos, o incluso, concordo, seguem incluso o quê? Os papéis solicitados. Se fosse as notas, seguem inclusas as notas, vai concordar com o substantivo a qual se refere. No caso da palavra kit, já lhe paguei o que estava devendo. Estamos quites, nós estamos quites, certo? Beleza, aí agora aqui, ó, a situação do bastante, caro, barato, longe, aqui também confunde muito, galera. Por que confunde? Vamos ver aqui. Essas palavras são invariáveis quando funcionam como advérbio. Olha aqui mais uma vez o advérbio no pé de vocês aqui, ó. Então, quando elas forem advérbios, bastante, caro, barato, longe, quando for advérbio não muda, porque advérbio não muda. Mas em alguns casos essas palavras são adjetivos, aí elas podem flexionar normalmente. Vamos ver aqui. Concorda com o nome a que se refere quando funcionam como adjetivos. Então, quando concordar com um adjetivo, aí ela vai concordar com o nome a qual se refere. Por exemplo, aqui, ó. Os jogadores e as jogadoras estavam bastante cansadas. Ó, bastante aqui significa muito. Estavam muito cansadas. É o modo, está indicando o modo, a intensidade, né? É um advérbio. Na verdade, é um advérbio de intensidade, né? Bastante, muito cansadas. Então, não muda. Quando é um advérbio, não muda. Está qualificando aqui o adjetivo, ó. Certo? Quando qualifica um adjetivo, aí é um advérbio. Aí não muda. Agora aqui, ó. Há bastantes pessoas. Por que aqui mudou? Porque está qualificando pessoas. Aqui é uma qualidade das pessoas. Há bastantes pessoas. Nesse caso aqui ele funciona como um pronome adjetivo, certo? Acompanhando pessoas. Há bastantes pessoas insatisfeitas com o trabalho. Aí nesse caso flexiona em gênero, em número. Aí agora aqui, nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Ó, caro é um advérbio. Beleza? Está sendo qualificado, está dando aqui uma intensidade ao verbo, indicando uma circunstância verbal. O estudo fosse tão caro, né? Tão caro. Então aqui, quando é advérbio, não muda, é caro. O estudo é caro, é um advérbio. Agora aqui, quando é adjetivo, as casas estão caras. Veja bem, aqui eu tenho o verbo ser, né, que é um verbo de ligação, e o verbo de ligação sempre tem o quê? Um predicativo do sujeito depois dele. Então, se isso daqui é um predicativo que está se referindo a esse sujeito, é um adjetivo. Então, se é adjetivo, muda. Ó. As casas estão caras, é um adjetivo. Beleza? É diferente disso aqui, ó. Certo? Aqui é advérbio, aqui não se relaciona a um sujeito, não é um predicativo do sujeito, certo? Mas é uma circunstância verbal. Nunca pensei que o estudo fosse o que? Tão caro. Veja que aqui não se refere não é um predicativo do sujeito, mas aqui sim é um predicativo desse sujeito. Agora que outro exemplo, ó. Achei barato o que? Este casaco. Eu achei, é o modo como eu achei, né? Se refere ao verbo, então é um advérbio, barato. Agora aqui, hoje as frutas estão baratas. Veja o verbo ser novamente aqui em uma qualidade de quem? Do sujeito frutas. Hoje as frutas estão baratas, é a qualidade delas hoje, né? Baratas é um adjetivo, aí flexiona. Agora aqui, vais ficando longe de mim como o sono nas alvoradas, né? O que é isso aqui, galera? Ó, vai ficando, né? Tá se referindo a quem? Ao verbo aqui, ó, a locução verbal. Então, é um advérbio. Se é advérbio, não flexiona, longe. Agora aqui, levai-me a esses longes verdes cavalos de vento.
é meio forçoso. Longes verdes, né? Uma qualidade aqui dos longes é um adjetivo. Então, se é adjetivo, vai se modificar para concordar, né, com verdes. Beleza. Aqui, vamos lá. Prosseguindo ainda os casos particulares, no caso da palavra meio e meia. É aquela mesma situação. Quando é um adjetivo, ele pode flexionar. Quando é um advérbio, ele não flexiona. Meio e meia. Adjetivo, quando for adjetivo, vai significar a metade. A palavra meio, vamos ver aqui o caso A. Quando for significando a metade de alguma coisa, aí é um adjetivo, certo? Quando for significar o modo, aí é um advérbio. Por exemplo, uma porta. Eu tenho aqui, digamos, aqui uma casa e aqui é a porta, galera. Aqui é a porta da sala, né? Se essa porta aqui, ó, eu não abri ela toda, né? Não abri ela toda. Ela está meio aberta ou meia aberta? Meio ou meia. Veja que eu digo que a porta está meio aberta, eu estou dizendo o modo como ela está. Meia aberta seria se eu cerrasse a porta aqui ao meio e abrisse só a metade dela. Aí seria meia aberta, né? Mas aqui é o modo. Então, quando é modo, é verbo. É meio, não flexiona. Vamos ver aqui, ó. A palavra meio, quando empregada como adjetivo, concorda normalmente com o substantivo a que se refere. Porque o adjetivo ele tem que concordar em gênero e número com o substantivo, né? Ó, pedi meia cerveja, ou seja, a metade de uma cerveja. Aí concordou. Se fosse litro de vinho, pedi meio litro. Meio, aí ia concordar com litro. Agora aqui, ó, meia porção de polenta, está concordando com porção, meia porção. Beleza, se fosse prato, meio prato. Ah, só a metade. Agora no caso B, ó, quando empregado como advérbio, modificando um adjetivo, permanece invariável. Por quê? Os advérbios são invariáveis. Por exemplo aqui, a noiva está meio nervosa. Ela não está só a metade nervosa, né? Ela está nervosa, mais ou menos. Alguém pergunta, ela está muito nervosa, está pouco nervosa? Não, ela está meio nervosa, é o modo aqui. Então não flexiona, por quê? Porque é um advérbio, é igual a porta aqui, ó. A porta está meio aberta. É o modo como ela está. Beleza. A mesma coisa acontece com alerta, com menos. Essas palavras são advérbios. Portanto, permanece sempre invariável. Nesse daqui não tem alerto, né? Alertas, menos, menos, não tem. Alerta e menos. Sempre assim, ó. Os escoteiros estão sempre alerta. Ó, os escoteiros, mas aqui está se referindo ao modo como eles estão. Sempre alerta. Nem alertas, não. Carolina tem menos bonecas, menos bonecas. Aqui, ó. É um advérbio, né? Menos aqui o contrário de mais. Eu tenho o mais com i, que é o contrário de menos. Então esse menos aqui vai permanecer sempre assim, ó. Carolina tem menos bonecas que sua amiga. O contrário disso seria Carolina tem mais bonecas que sua amiga. Então, quando é o contrário de mais, esse menos ele é invariável, ele não vai mudar o gênero, ele não vai ficar menos boneca. Se fosse aqui patins, Carolina tem menos patins. Boneca, menos bonecas. Porque isso aí não é um adjetivo para concordar com o substantivo. Querer concordar isso aqui com o substantivo, só é a gente achar que isso aqui é um adjetivo, mas não é um adjetivo. É um substantivo, daí a importância da gente saber reconhecer as classes gramaticais, de suma importância. Bem, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que esse vídeo ajude vocês a aprender de vez esse conteúdo, que é um conteúdo muito bacana, né? Para a gente aprender no dia a dia, porque a gente utiliza, afinal de contas, isso aí no nosso dia a dia. Epa, travou aqui minha setinha do mouse, né? Você não tiver visto o vídeo anterior, você volte lá, veja, tá bom? Para você poder compreender o assunto no todo. Então, até a próxima, abraço.